Muita gente se pergunta por que tem tantas linhas de judaísmo. A gente vê que tem Ashkenazim, Sfaradim, tem judeus racídicos, não racídicos, com um chapéu assim, com a roupa assado. Para que tudo isso? Se o judaísmo é um só, deveria ter um tipo de judeu. A gente deveria reconhecer o judeu automaticamente de uma forma só. Por que tantas linhas? O grande rabino Hafetz Haim, que viveu na Europa, na Polônia, faz 70 anos, 80 anos, ele responde essa pergunta com uma parábola. A parábola diz que é como se fosse um exército. O exército, uma pessoa pergunta para outra: para que esse exército precisa de tanta coisa? Precisa de gente para cavalaria, precisa de gente para aeronáutica, para infantaria, precisa também de gente para tocar flauta, né? Antigamente eles iam tocando flauta na frente do pelotão. Para que tudo isso aqui? Afinal de contas, o rei é um só, tem um rei, tem um exército só, que seja todo mundo igual, seja todo mundo parte do mesmo exército. A resposta é óbvia. O exército precisa de atacar o inimigo de várias frontes, de várias formas. Se uma pessoa se um país só tem uma aeronáutica boa, mas o resto é deficiente, óbvio que não vai ganhar a guerra. A mesma coisa acontece com a gente, com o povo judeu. A gente tem uma guerra, não uma guerra contra inimigos físicos, mas a gente tem um objetivo para chegar lá. Uma guerra interna, uma guerra contra os nossos próprios maus instintos, nosso próprio mau caráter, que a gente tem o objetivo de sim se melhorar, sim se elevar espiritualmente. E nem todas as pessoas no mundo têm a mesma forma de chegar nesse objetivo. O objetivo mesmo, assim como o exército, a gente tem o mesmo objetivo, mas cada um de sua forma. Obviamente que cada um não é que vai pessoalmente inventar a própria forma de judaísmo, mas sim tem pessoas muito grandes que lideraram tais grupos, tais ideologias. Óbvio que entre os Faradim tem grandes rabinos, e óbvio que entre os Ashkenazim também, entre os racídicos tem grandes rabinos, entre os não racídicos tem assim. Cada grupo judaico tradicional que segue sim o judaísmo original tem uma base. Alguns seguem mais a questão da Kabbalah, que também é uma parte da Torá. Outros seguem mais a questão do estudo, de se aprofundar no estudo. Outros a questão de crescer espiritualmente, se levar através de música, através de alegria. Cada um da sua forma, contanto que a base seja a mesma, contanto que a base seja fundada nos eternos valores do judaísmo e na Torá. Eles têm várias formas de chegar no mesmo objetivo. Inclusive, uma coisa muito interessante, nossos sábios contam, e assim a Torá também fala, que quando a gente saiu do Egito, faz 3.300 anos, e aconteceu o milagre da abertura do mar. A gente estava fugindo dos egípcios, se deparou com o mar, não tinha para onde fugir. Deus fez um milagre, abriu o mar, o povo judeu passou, depois os egípcios entraram logo atrás da gente e o mar se fechou em cima deles. Assim conta a Torá. E nós sábios explicam, baseado obviamente na Torá, que não é como a gente imagina, que tinha uma passagem, um certo lugar lá do mar, que passaram e chegaram na outra margem. Não foi assim. Falam nossos sábios que a gente fez como se fosse um meio círculo e voltou para a mesma margem. Todo o objetivo era simplesmente passar do mar, participar desse grande milagre e também, obviamente, afundar os egípcios lá. A gente passou, fez esse meio círculo, e não só esse meio círculo aconteceu, como foram 12 meio círculos. 12 caminhos se abriram dentro do mar, 12 caminhos como se fossem tubos no meio da água, separados, e em cada um desses caminhos passou uma tribo de Israel. Naquela época, a Israel, o povo judeu, era dividido em 12 tribos. Cada uma das tribos era descendente de um dos 12 filhos do nosso patriarca Jacó. E viviam em famílias, grandes famílias, 12 grandes famílias, 12 tribos. E cada uma das tribos ganhou uma passagem especial para ela. A tribo de Eudá, de Judá, foi no caminho dela. A tribo de Benjamim, no caminho dela. Reuven, Shimon, Eudá,
assim os 12 tribos, cada um por seu caminho. Para mostrar para a gente que cada um é verdade, tem um caminho próprio. Por um lado, a gente tem que ir para o mesmo caminho, para o mesmo objetivo. A gente sai da mesma fonte, a gente tem a mesma origem, a gente sai do mesmo caminho, só que esse caminho, paralelamente, pode ser de uma forma diferente um do outro. Sempre seguindo, como falei, por exemplo, os 13 princípios da fé judaica, isso não existe discussão. Sempre seguindo as 613 mitzvot, mandamentos da Torá, isso não tem discussão, mas a forma, a casca, a roupa, os costumes, a língua, a história, pode mudar um pouquinho de um para o outro. E a Torá fala para a gente, não só que tinha esses 12 tribos, esses 12 caminhos separados, e o que dividia entre um caminho e outro era o que? Era a água. Essa água era totalmente transparente, para mostrar para a gente, ensinar para a gente, que uma pessoa pode ir no caminho dela, mas sempre tem que enxergar que tem o caminho do outro. E respeitar o outro caminho. Saber que ele tem o caminho dele, e para ele é o melhor. Para mim, o caminho que eu escolhi, é mais fácil para mim, o que eu me identifico mais, é esse o caminho. Mas o outro caminho que ele escolheu, está indo no mesmo objetivo, é um caminho digno, um caminho correto. Não é porque é diferente de mim, que eu tenho que criticar. Se a gente aprende essa mensagem, o povo judeu ia ter muito menos problema. Um respeitar o outro, saber que as diferenças que existem entre nós não são sinônimo de desigualdade ou desavença. A gente pode ter uma igualdade, pode ter uma união, sendo diferente. Um completa o outro, um vem ensinar para a gente, cada um ponto diferente, um ponto de luz, que vem ensinar para a nossa vida. E como disse no Pirkei Avot, a ética dos pais, quem é a pessoa sábia? Aquele que aprende de qualquer pessoa. De qualquer pessoa que passa na rua, qualquer pessoa que eu tenho contato, que eu conheço, tem alguma coisa para aprender. Mesmo que ele tenha uma coisa negativa, eu tenho que aprender a evitar a coisa negativa. Mas com certeza cada pessoa tem um ponto de luz, cada pessoa sim tem um ponto de coisa boa, que tem que aprender, a gente tem a obrigação de aprender, para a gente melhorar e para manter uma vida uma vida de paz, uma vida de respeito com o outro, e que essa seja a forma que o povo judeu viva entre eles, e também que o mundo inteiro chegue a essa conclusão, que nem sempre diferente é errado, e que todos nós somos filhos de um mesmo Pai, que é Deus, e que vejamos o bem do outro. Obrigado e até a próxima.